Em análise nessa comissão para a decisão não terminativa, os projetos de lei do Senado 232 de 2011, do senador Paulo Paim, e 726 de 2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que concedem incentivos a projetos que favoreçam a integração regional da América do Sul. Os dois projetos tramitam em conjunto, em razão da aprovação do requerimento número 172 de 2012, em 15 de maio de 2012, pelo qual foi determinado o exame da representação brasileira no Parlamento do Mercosul e, posteriormente, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Assuntos Econômicos. Na justificativa, o autor defende que é necessário estimular a integração econômica da América do Sul e que, além de mecanismos comprovadamente eficientes, como a constituição de blocos regionais, seria preciso buscar soluções mais ágeis, como incentivos a empreendimentos de caráter econômico que estejam diretamente relacionados à integração regional. Após afirmar que o Produto Interno Bruto brasileiro destinado aos investimentos é baixo, lembra que a tributação excessiva sobre investimentos é um entrave ao desenvolvimento produtivo e que o artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, restringe a possibilidade de concessão de incentivos ou benefícios de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. A esse conflito, o projeto apresenta como solução, em vez de conceder benesses fiscais para setores específicos da economia, a concessão de algum tipo de benefício fiscal para novos projetos a serem apresentados e aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo. Ao restringir a aplicação da proposição a novos projetos, que deverão ser previamente aprovados para a concessão dos benefícios, não haveria qualquer impacto negativo à arrecadação fiscal, de modo a não violar o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, a proposta prevê como requisito para o recebimento dos incentivos a apresentação de contrapartidas sociais, tais como a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades situadas na região de empreendimento. O PLS 232, de 2011, contém texto muito semelhante ao PLS 726, de 2011, cujo conteúdo provém do parecer 1369, também de 2011, da Comissão de Direitos Humanos, elaborados pelo senador Paulo Paim com o aperfeiçoamento do 232. Quanto ao seu conteúdo, a proposta original estabelecia inicialmente as seguintes diretrizes e objetivos. 1. Responsabilidade fiscal. 2. Desenvolvimento integrado do continente sul-americano. 3. Aumento da competitividade das economias sul-americanas. 4. Uso racional e sustentável dos recursos naturais. 5. Estímulo à qualificação de mão de obra. 6. Responsabilidade social e promoção do desenvolvimento social das comunidades situadas na região dos empreendimentos. Proteção do meio ambiente. É o 7º artigo. O artigo 2 limitou a definição de empreendimentos de integração em seguintes situações. 1. Atividades realizadas por empresas formadas ou financiadas por capitais de ao menos 2 países da América do Sul, devendo a participação de cada país ser no mínimo de 10%. 2. Atividades econômicas realizadas em algumas das seguintes áreas. A. Infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações. B. Estudos e desenvolvimento de energia limpa. C. Exploração e industrialização de recursos minerais. O artigo 5º
estabeleceu as espécies de benefícios fiscais para os projetos. 1. Isenção da contribuição social sobre lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica. 2. Isenção do imposto sobre produtos industrializados relativo aos bens de capital. 3. Isenção do imposto de importação, nas seguintes hipóteses. A. Insumos oriundos dos países do Mercado Comum do Sul, do Mercosul. B. Insumos oriundos dos demais países, após prévia autorização do órgão competente do Mercosul. Artigo 6º estabelece a competência para processar o pedido de inclusão de projeto nos efeitos da lei. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas aos projetos. Análise. Os projetos têm conteúdo semelhante, pelo que a análise serve ao mesmo tempo para os dois. Nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à nossa comissão, a CRE, opinar sobre matérias que lhe forem submetidas, em temas que envolvam as relações do Brasil com outros países. No presente caso, por se tratar de trânsito, deve a CCJ opinar também quanto ao mérito das proposições. Em ambas as proposições, verifico não haver impedimento insanável à sua aprovação do ponto de vista regimental, nem quanto à técnica legislativa empregada. Todas são materializadas na espécie adequada de lei, respeitam o princípio da reserva de iniciativa e versam sobre matéria inserida entre as competências da União. Os projetos são essencialmente meritórios quanto aos seus propósitos, como no desígnio de obedecer aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todavia, não guardam a necessária consonância com a Constituição Federal. Ocorre que a construção dos incentivos, como prevista nos projetos, acaba por criar uma dupla categoria de pessoas jurídicas no Brasil, para efeitos tributários. Aquelas que hoje se encontram e se manteriam em regime geral, e outra agraciada pelo regime que se instalaria com baixa tributação e que viria a concorrer com a primeira em desigualdade de condições. Tal determinação afronta o princípio da isonomia tributária, ou de igualdade do tratamento tributário, inculpido no inciso 2º do artigo 150 do texto constitucional, com os seguintes dizeres. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. 2. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. De fato, não seria de bom alvitre constitucional dar a uma sociedade formada por capital polinacional benefícios tributários que as fariam concorrer em enorme desvantagem com a empresa nacional. Esse dispositivo da Lei Maior visa a proteção da concorrência e a satisfação dos ideais de justiça tributária. Quanto ao mérito de seu conteúdo e sua oportunidade, há que se reconhecer que o projeto de lei coloca no centro do debate sobre nosso desenvolvimento econômico e social a necessidade imperiosa de aprofundamento do processo de integração da América do Sul. Não se trata mais de um sonho de visionários. A integração tornou-se um imperativo no contexto internacional de uma crise que se arrasta há 5 anos nos países industrializados, avançados, sobretudo na Europa, e que começou a transbordar sobre o Brasil e os demais países sul-americanos na forma de queda acentuada de exportações de produtos primários e de manufaturas e de crescente estreitamento do saldo comercial, chegando agora, senador Jarbas, ao déficit. É grande a extensão das consequências da crise internacional para as nossas vidas e nosso destino. Depois do baque de 2009, que levou a uma contração da nossa economia,
Vivemos um ano de crescimento em 2010, logo esquecido pela pífia performance do PIB de 2011 e 2012 e agora, novamente, em 2013. Hoje percebemos que a crise contracionista dos países industrializados avançados chegou às nossas praias com mar revolto. E o pior, caso não reajamos estrategicamente, ainda mais estará por vir. A estratégia a que me refiro é o aprofundamento da integração sul-americana. A Europa está em crise, não em razão das determinações de um ciclo econômico abstrato. Está em crise porque assim querem os líderes políticos europeus, subordinados aos ditames da ortodoxia alemã. A Europa renunciou à política de expansão fiscal e esgotou as possibilidades da expansão monetária. Para retomar ao crescimento dentro desta opção política, só lhe resta exportar mais e importar menos. Aliás, senador Jarbas, é o que querem com essa nova ALCA com a Europa. A abertura absoluta do Brasil, as exportações europeias e, consequentemente, o fim da possibilidade de crescimento da indústria manufatureira nacional. Para retomar o crescimento dentro dessa opção política, só lhe resta à Europa exportar mais e importar menos. Isso é lógico. Só não veem as autoridades que estão tratando desse acordo de abertura bilateral com o mercado comum europeu. É, porém, uma equação insustentável. Como todos os países industrializados do mundo, da Alemanha aos Estados Unidos, da França ao Japão, podem fazer grandes saldos comerciais e, ao mesmo tempo, sem que os demais países sejam deficitários. Se o acordo bilateral é para aumentar o saldo comercial da Europa, como é que ele pode se realizar sem que nós, na outra ponta, não sejamos deficitários? É uma falta de lógica absoluta o prosseguimento desses acordos que estão sendo levados a efeitos pelo nosso governo federal. De fato, o governo Obama tem como meta dobrar as exportações dos Estados Unidos a cada 5 anos. O presidente Obama tem deixado isso muito claro. O governo japonês mantém uma maxi-desvalorização do câmbio para recuperar sua participação nas exportações mundiais. A Alemanha continuará com sua estratégia de mega superávites comerciais. A China, por sua vez, sustentará sua política exportadora, porém reduzindo as importações de nossas matérias-primas. O que farão, neste quadro, os países ricos de menor competitividade da Europa? Tolhidos pela crise fiscal e sem os estímulos da política monetária, só lhes resta partir para o dumping comercial, vendendo a qualquer preço e prazo apenas para se manterem à tona. É a análise que eu tenho feito insistentemente dessa nova ALCA com a Europa. Não vejo como o Brasil possa ganhar com isso. Ou nós fazemos uma proposta tão boa para nós, que é inaceitável para eles, ou eles farão uma proposta rigorosamente inaceitável para nós. Nós temos dificuldade de encaminhar essa proposta com os 4 países do Mercosul. Imagina a Europa, que tem 28 países, e alguns do leste europeu ainda. Já estamos assistindo às consequências desse processo. A balança comercial brasileira, depois de décadas, e assim como a de outros países sul-americanos, tornou-se deficitária. Simplesmente estamos nos transformando na parte compradora do mundo, caminhando celeremente para crises cambiais como num triste passado. Se os ricos se colocaram como objetivo exportar mais, somos nós, os emergentes e os países em desenvolvimento, o mercado a ser depredado. Depredado, sim, porque quem pagará a conta em última instância são os setores produtivos internos, nossos e de nossos vizinhos sul-americanos, na forma de baixo crescimento do produto interno bruto, queda e concentração de renda e, finalmente, desemprego e crise no balanço de pagamentos. Pior, não é uma situação conjuntural. A partir da crise europeia, tende a tornar-se uma crise estrutural. Não há saída individual para esta situação. O Brasil, assim como qualquer outro país sul-americano,
que imprudentemente se especializou em exportação de matérias-primas nos últimos anos, não pode simplesmente fechar seu mercado porque teria de enfrentar as retaliações no âmbito da Organização Mundial do Comércio. A necessidade imperiosa do aprofundamento da integração, como um bloco integrado, podemos criar barreiras de proteção de nossos mercados como instrumento de desenvolvimento regional de nosso setor produtivo de bens e serviços. A integração tem múltiplas vantagens. Esta, porém, é a que sintetiza a nossa estratégia de desenvolvimento econômico e social. O projeto proposto visa essencialmente a promoção da integração produtiva como passo decisivo rumo ao desenvolvimento regional. É uma iniciativa brasileira que esperamos seja replicada nos demais países sul-americanos, tendo em vista vantagens indiscutíveis que apresentam. Vamos dar o primeiro passo para que não seja necessário o longo processo dos acordos internacionais. A ideia é que este projeto seja apresentado nos congressos dos diversos países do Mercosul. Estamos, de certa forma, passando por cima dos lentos e difíceis acordos internacionais. Estamos procurando um consenso congressual e administrativo dos países que compõem o Mercosul. O projeto proposto visa, essencialmente, a promoção da integração produtiva como passo decisivo rumo ao desenvolvimento regional. É uma iniciativa brasileira que esperamos seja replicada nos demais países sul-americanos, tendo em vista vantagens indiscutíveis que apresentam. Vamos dar o primeiro passo para que não seja necessário o longo processo dos acordos internacionais. Com a integração produtiva, assumimos a perspectiva de romper com o paradigma tradicional da exploração e exportação de recursos naturais in natura. Isso, sabemos muito bem, não gera desenvolvimento. Em determinadas condições, como aconteceu a partir do ano de 2005 até a crise financeira global, uma conjuntura favorável de preços e quantidades importadas pela China trouxe resultados positivos para a nossa balança comercial e acumulação de reservas de todos os países exportadores de commodities. Sabemos, contudo, que não são condições que perduram muito. O normal é a tendência crônica de deterioração de preços relativos contra commodities minerais. Além disso, a exploração e exportação de commodities minerais in natura geram poucos empregos diretos e indiretos e é fortemente concentradora de renda. A industrialização é fundamental para a geração de empregos de qualidade, para a indução de uma estrutura de fornecedores e uma cadeia de serviços e para a maior geração e disseminação de renda. Além disso, aumenta o valor agregado dos produtos comercializáveis e exportáveis, rompendo a maldição das commodities, também conhecida, senador Jarbas, como doença holandesa. É evidente o valor positivo para o desenvolvimento da industrialização na própria região dos recursos naturais abundantes na América do Sul. Contudo, para que se deslanche esse processo, é essencial tomá-lo como um movimento integrado de âmbito regional. O básico, fundamental mesmo para estimular o investimento industrial privado ou público, é a logística. Não há como transferir recursos naturais de minas para outros sítios de industrialização e de sítios de industrialização para os mercados consumidores internos ou externos sem base logística. Por outro lado, não existe rede logística sem investimentos maciços, e esses não são rentáveis em se tratando de regiões pioneiras. Portanto, a menos que sejam oferecidos incentivos e formas de redução de custos, haverá pouco interesse privado, ou mesmo do setor público, para investir nesses projetos. Pelo que está exposto, o projeto em apreço não deve ser considerado como uma iniciativa tópica e isolada. Deve ser considerado
como elo numa cadeia de ações que correspondem a uma verdadeira estratégia de integração do continente sul-americano. É fundamental superar as contingências do curto prazo e lançar um olhar mais adiante, buscando construir um destino de prosperidade comum. Nada de deixar por conta da mão, a mão oculta do mercado. O contexto internacional não deixa ao Brasil e aos países sul-americanos, mesmo que alguns deles não reconheçam de pronto outra fronteira de expansão a não ser para dentro deles mesmos. Por um lado, a América do Sul, se entrar num ciclo de prosperidade produtiva, será o grande mercado para a indústria de bens de capital brasileira e argentina. Por um lado, Brasil e Argentina poderão ser o grande mercado de bens industriais e produtos manufaturados do resto da América do Sul. Esta macroespecialização reproduziria entre nós o que aconteceu com grande sucesso no mercado comum europeu, onde a Alemanha e França têm sido os grandes supridores de bens de capital, com a contrapartida de seus mercados abertos para os demais países do bloco. Outros níveis de especialização industrial poderiam reforçar as economias dos membros do bloco de forma complementar, mediante a implementação do projeto proposto. Tudo isto, de fato, começa pelo primeiro passo. E o primeiro passo para desbloquear o processo de integração sul-americana é o projeto proposto de promoção da integração produtiva. Por tais razões, cientes do grande mérito material e do potencial de alavancagem do desenvolvimento econômico, propomos o aproveitamento das ideias mestras do projeto, com significativas transformações nos parâmetros de definição dos destinatários do benefício fiscal, tornando-os independentes da origem do capital e aplicando-os às situações em que haja tendência de fortalecimento do mercado regional e da infraestrutura de interligação da América do Sul nas suas diversas modalidades. Para tanto, sugerimos a aprovação do substitutivo, ao final transcrito, sobre cujo conteúdo passamos a discorrer. Artigo 1º. Proponho a criação de um órgão de planejamento com enfoque holístico para as ações do governo brasileiro no âmbito da América do Sul. Para ter a visão holística, a melhor solução técnica é um sistema de administração colegiada, com representantes de várias instituições organizados na forma de um conselho de administração. Artigo 2º. Este conselho deverá ter representantes do Ministério das Relações Exteriores, porque é o órgão que estrutura nossas relações exteriores, dos principais ministérios da área econômica, Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Gestão, porque definem a orientação econômica e a disponibilidade de recursos dos principais ministérios que trabalham com a área de infraestrutura, transporte e energia. Ministério dos Transportes e Ministério das Minas e Energia, porque infraestrutura de transporte, comércio e energia são uma das prioridades da integração. Da Casa Civil, para manter a coordenação com o resto do governo e dos principais bancos de comércio exterior e financiamento a grandes projetos. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Banco do Brasil, porque eles são melhores avaliadores de projetos que existem hoje no nosso país. Proponho também que participem deste Conselho 2 representantes da sociedade civil e quadro do Parlamento do Mercosul, porque poderão fazer ao Conselho um rico contraditório democrático, enriquecendo as discussões e proposições do Conselho com observações diversas vindas da sociedade e dos meios políticos brasileiros. O presidente do Conselho precisa ter um mandato fixo. Com isso, será possível cobrar responsabilidade pelos méritos e equívocos empreendidos. Um mandato de 2 anos é o mais recomendável, porque não é tão curto, de forma a permitir e obter alguns resultados e impactos das ações empreendidas, e nem tão longo que prejudique a diversificação de concepções e pontos de vista. Todavia, o presidente do Conselho
precisa ser nomeado entre os representantes do Executivo, porque as políticas regionais são políticas de Estado e precisam estar coordenadas com o resto das outras políticas dos governos. Propomos um quórum mínimo para a realização das sessões do Conselho de 2/3 de seus membros e suas deliberações serão tomadas por maioria simples dos presentes, de forma a simplificar o procedimento e evitar que disputas possam levar à paralisia do processo decisório. Artigo 4º. Proponho que o Conselho defina quais devem ser os empreendimentos de integração prioritários elegíveis a incentivos para fins desta lei, porque será ele o único órgão especializado em integração regional no Brasil e terá a visão completa sobre a perspectiva estratégica brasileira para os projetos. Os projetos devem ser a infraestrutura para a integração e projetos de integração produtiva. Não há razões para limitar qual o tipo de propriedade, se o empreendedor é público, privado ou de economia mista. Para reduzir interferências políticas fisiológicas e valorizar os outros órgãos nacionais e supranacionais que trabalham com a integração da infraestrutura produtiva regional e manter a coordenação governamental, vamos sugerir que os projetos de infraestrutura que podem ser aprovados pelo Conselho façam parte da carteira de projetos do COSIPLAN, Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, ou deverão ser definidos como prioritários no âmbito do Mercosul ou da Unasul. Artigo 5º. Para que o Conselho não perca o ritmo do processo administrativo, é necessário manter uma rotina de compromissos administrativos para os seus membros. Assim, propomos que, a cada ano, o Conselho deverá publicar uma lista de projetos selecionados e classificados como empreendimentos de integração. Para que o Conselho tenha o efetivo poder de delegação, é necessário que tenha poder para definir um prazo máximo que o órgão responsável lance o edital de concessão do projeto. Artigo 6º. Sugerimos que o Conselho mantenha também a obrigação regular de publicar a listagem de obras de infraestrutura que serão realizadas diretamente pelo governo, que gozarão dos incentivos fiscais ou creditícios previstos nessa lei. O Conselho terá poder de impor prazos para realizar o edital de escolha dos fornecedores da obra. Assim, será conseguido que o Conselho mantenha em funcionamento uma rotina administrativa que o impeça de afastar dos objetivos estratégicos formulados quando de sua criação e poder para realizá-la. Artigo 7º. Para que os projetos de infraestrutura de integração regional não sejam relegados a segundo plano frente a projetos realizados em regiões de alta densidade econômica, é necessário que recebam incentivos fiscais de operação nos casos dos projetos em concessão e também para o caso de obras realizadas diretamente pelo governo, incentivos fiscais para reduzir o custo da obra. Obedecidos os parâmetros desta lei, os empreendimentos de integração que serão objeto de concessão ou de execução direta pelos governos, desde que aprovados de acordo com critérios definidos em regulamento, gozarão dos seguintes benefícios tributários. Artigo 8º. A integração produtiva é um processo ainda mais complexo que a construção de obras de infraestrutura regional, pois depende de maior número de fatores fora do controle do governo. A Constituição brasileira não permite, e a teoria econômica não recomenda, que sejam discriminadas empresas de um mesmo setor que receberam e que não receberão incentivos fiscais. Os incentivos à produção devem ser concedidos em nível setorial. E quando falamos de integração produtiva, o conceito de setor econômico mais adequado organiza-se a partir da ideia de cadeias produtivas regionais, que são redes de fornecedores e clientes que precisam envolver empresas de mais de um país do subcontinente. Para manter a efetividade da política, é necessário que, concentrados os incentivos fiscais, realmente possam sensibilizar as empresas a investir.
Para que os recursos não sejam desperdiçados, é preciso de uma política focada nas cadeias produtivas, com maior capacidade de resposta e maior valor econômico ou estratégico. Em razão da visão multissetorial e multidimensional do Conselho, ele poderá definir melhor que os outros órgãos quais devem ser as cadeias produtivas que poderão dar o maior retorno aos incentivos fiscais concedidos. Para que a política tenha os efeitos pretendidos, as cadeias produtivas escolhidas tenham determinadas características, como possuir elos ou subsetores em potencial na cadeia produtiva a serem desenvolvidos em pelo menos um país da América do Sul, além do Brasil. A cadeia produtiva deve ter potencial razoável de geração de emprego, renda ou ter importância estratégica e deve existir na cadeia produtiva de acordos, contratos ou termos de compromisso de comercialização ou estudos relacionados entre empresas brasileiras e de outros órgãos da região. Artigo 9º. Os incentivos fiscais não poderão ser concedidos para toda a cadeia produtiva escolhida como prioritária, porque as cadeias costumam ser muito grandes e assim o custo final seria maior do que o desejável. Além disso, em boa maior parte da cadeia produtiva, a resposta da produção e do investimento ao incentivo fiscal não é suficientemente alta. Proponho dessa forma que apenas alguns elos ou subsetores das cadeias produtivas prioritárias recebam os incentivos. Caberá ao Conselho publicar anualmente os elos e subsetores elegíveis de cadeias produtivas prioritárias que receberão incentivos fiscais e creditícios a partir dos seguintes critérios. 1. O Brasil deve ser importador de algum insumo ou de algum produto produzido por esse elo ou subsetor da cadeia produtiva escolhida. Esse critério parte do princípio de que, se o Brasil não for importador do insumo, o incentivo fiscal promoverá apenas a produção interna do insumo e não sua importação originária de algum país da América do Sul. Mas o Brasil pode não ser o importador do insumo apenas porque não produz o bem que utiliza o insumo. Por isso, 2 dos princípios da escolha do subsetor é o Brasil ser importador do insumo ou do produto produzido pelo elo que se pretende incentivar. As importações devem vir da América do Sul, por isso deverá haver algum país da América do Sul que seja um fornecedor em potencial de algum insumo relevante utilizado neste elo ou subsetor escolhido. Presidente, eu acho que a essência do projeto já foi estabelecida nesta leitura do relatório até aqui. Este projeto ainda será submetido à Comissão de Constituição e Justiça e, finalmente, para um exame mais minucioso, à Comissão de Assuntos Econômicos. Eu acho que cabe à nossa Comissão de Relações Exteriores tomar conhecimento e aprovar ou não a necessidade e a tese dessa integração como saída para a crise que vivemos, diante da necessidade absoluta dos países europeus mais desenvolvidos, alguns menos desenvolvidos que outros têm, de exportar ou exportar. Eles têm como objetivo de sobrevivência a acessão ao nosso mercado. E nós precisamos fortalecer essas cadeias do Mercosul. Eu acredito que a leitura do relatório até aqui é material suficiente para conhecimento e decisão dessa comissão e pedindo a aprovação do projeto, cumprimentando o senador Paim pela iniciativa e, ao mesmo tempo, fazendo referência aos assessores do Mercosul, ao Gustavo, ao Samuel, ao economista José Assis, que colaboraram na execução desta proposta, peço à comissão a sua aprovação e encaminhamento às outras comissões de mérito. Senador Requião, eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pela relatoria, pelo seu relatório, que acaba de ser apresentado aos membros da Comissão de Relações Exteriores. Eu sou testemunha de que Vossa Excelência, quer como governador, quer como parlamentar, é uma das pessoas mais interessadas na verdadeira e real integração da América do Sul, em todos os aspectos. E, sobretudo, nesse projeto que concede incentivos a projetos que favoreçam essa integração. O seu relatório, como sempre Vossa Excelência faz ao longo da sua vida
política e pública é de muito conteúdo, de muita correção, de muitos conceitos que Vossa Excelência aprofundou e traz ao conhecimento de todos nós. Parabéns verdadeiros e reais a Vossa Excelência pelo seu longo, mas substancioso relatório sobre o projeto. O projeto está em discussão. Senador Pedro Simão pedindo a palavra antes de mim, então. Se me permite, o senador Pedro Simão, apenas gostaria de assinalar que estão presentes aqui algumas dezenas de servidores da TV Senado que têm contribuído extraordinariamente para que os nossos trabalhos sejam bem divulgados em todo o território nacional pela TV Senado. Eles já estiveram hoje pela manhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde houve o apelo da parte dos senadores presentes, no sentido de que possa a mesa diretora, o presidente Renan Calheiros, considerar a importância do trabalho deles e para que haja a continuidade desses trabalhos. Então, queria apenas, senador Pedro Simão, fazer esse registro. Eles estão aqui com essa camiseta, eu defendo a TV Senado, e então eis aqui a expressão de nossa solidariedade também a eles e votos de que possam continuar bem o trabalho que têm realizado para a divulgação tão significativa de tudo que nós aqui realizamos no interesse do povo brasileiro. A intervenção do senador Eduardo Suplicy é em nome de toda a comissão, tem o nosso apoio, o nosso referendo. Com a palavra, o senador Pedro Simão. Eu faço minhas palavras do senador Suplicy. Obrigado. Lá se vai muito tempo. Mas é que eu me lembro, eu fui uma das primeiras pessoas que do Senado, quando parecia uma utopia, eu defendia que nós devíamos ter um canal de televisão. Eu dizia que o Congresso Nacional não podia ficar à mercê de tudo que acontecia durante a sessão, as coisas mais graves e importantes, sobre uma linha ou duas linhas que saía no Jornal Nacional. E o resto era letra morta. Essa missão está sendo excepcionalmente bem desenvolvida. E podemos dizer que o relacionamento do Senado, da Câmara, com a sociedade brasileira, se divide em duas partes. Antes do canal de televisão e depois do canal de televisão. Mesmo no início, quando o raio de ação era bem inferior do que hoje, e ainda é inferior do que vai ser, eu já dizia que lá no Rio Grande do Sul, pelo menos as lideranças da igreja, do comércio, da política, as entidades sociais conheciam, debatiam e analisavam. Eu acho isso altamente positivo. Agora, o que acontece nesse Senado é que as coisas acontecem e desacontecem sem o plenário tomar conhecimento. Essa decisão que está sendo tomada agora, a gente ficou sabendo porque os funcionários apareceram. A gente não tomou conhecimento. O serviço médico do Senado foi aumentando, chegando a um serviço máximo, sem a gente saber. Desautorizaram, terminaram, sem a gente saber. Criaram uma polícia do Senado, que, da maneira que a gente vê nos poderes, praticamente é um outro poder. A gente deve dizer, a polícia é o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e a Polícia do Senado. E agora, inclusive, baixou uma recomendação, achei fantástico. A polícia recomendou à mesa do Senado que as pessoas, nos projetos importantes e que são polêmicos, para entrarem no plenário, na parte superior do plenário, da assistência, tem que ter autorização e tem que ter determinação, porque eles achavam que é perigo. E, baseado nisso, mudaram completamente. E hoje as pessoas que estão acostumadas a subir naturalmente no Senado têm que ter licença, têm que ter determinação e têm que ter até acompanhante.
Então, eu vejo nessa questão do Senado, realmente, problema da TV, a tese é importante, o assunto é sério, é grave, eu sou solidário, mas eu gostaria de conhecer. Porque, na verdade, o Senado fez a mesa tudo sem a gente saber e agora quer desfazer sem a gente saber. Eu acho que a primeira coisa a ser feita seria a mesa dizer o que está feito, quais as dúvidas e nós ter as considerações de dar a resposta. Também. Eu felicito o senador Requião. Ele, na verdade, não só como governador in perpetuum do Paraná, já faz mais de 30 anos que ele se repete lá, e tem uma imensa fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Ele, como membro do Mercosul, como presidente, como líder da nossa bancada, tem tido uma atuação realmente muito importante e muito significativa. Eu participo do grupo que iniciou a criação do Mercosul. Foi lá no governo do presidente Sarney. Eu era ministro da Agricultura e fui chamado para uma reunião onde se discutia que o Itamaraty tinha tido uma atuação realmente importante ainda no tempo da ditadura e que o Brasil tinha que escolher uma fórmula através da qual ele se manifestasse e iniciasse a sua movimentação externa. E a conclusão que chegaram que a fórmula de iniciar essa modificação seria através do diálogo com a Argentina, que nós devíamos restabelecer o diálogo com a Argentina e, através dela, com a América do Sul. Aí, o chanceler, que era o presidente do Banco Itaú, fez uma proposta de que a maneira de iniciar era uma reunião com a Argentina, e nessa reunião com a Argentina nós abrimos a pauta. As teses que a Argentina defendia, elas queriam uma exportação maior de vinho argentino para o Brasil, uma exportação maior de maçãs para o Brasil e uma outra série de produtos. Por isso eu fui chamado porque ministro da Agricultura e os rivais disso eram o Rio Grande do Sul, por ser produtor de uva, por ser produtor de maçã e outros artigos. Quando eu pude falar, eu disse, olha, eu sou totalmente solidário e quero dizer a Vossa Excelência que acho muito importante essa posição de começar um diálogo com a América Latina. E acho que realmente, para começar um diálogo com a América Latina, nós temos que começar pela Argentina, porque ao longo da história, sair de não sei de onde, além dos Estados Unidos, se dissipou a perspectiva de que seria inevitável uma guerra do Brasil com a Argentina. E por ser inevitável essa guerra, mais dia, menos dia, uma série de providências eram tomadas. Nós, o Rio Grande do Sul, pagamos o preço. A bitola do trem é larga no Brasil inteiro, a bitola do trem é larga na Argentina, mas no Rio Grande do Sul a bitola é estreita. Porque como vai ser inevitável a invasão da Argentina, nós tínhamos que ter bitola estreita para evitar que isso acontecesse. Durante cerca de 70, 80 anos, metade do exército brasileiro esteve na fronteira do Brasil com a Argentina. Nós temos cidades como Santiago, que tem 4 quartéis, cidades como Alegrete, que tem 4 quartéis. Volto a repetir, metade da população militar do exército brasileiro na fronteira do Brasil com a Argentina. Então, eu digo, a forma de iniciar realmente é Brasília e Argentina. Agora, o senhor querer ir lá na Argentina e começar a negociação para nós aumentar a importação de maçã e para nós importar a importação de vinho é piada, presidente. O senhor quer realmente ser recebido e aplaudido na Argentina? Tome 2 providências. Primeira, a Argentina sempre foi a grande fornecedora de trigo para o Brasil. O Brasil, naquela época, hoje mudou, porque a Embrapa conseguiu tipo de semente que produz no Brasil, mas naquela época era quase impossível. E a importação no Brasil, durante muito tempo, foi toda da Argentina. Mas durante a guerra, e na época da Guerra Fria, após a guerra, houve um
uma grande dificuldade na produção de trigo e houve um racionamento enorme na produção de trigo. E a Argentina, que era a nossa eterna fornecedora, pura e simplesmente, como os preços dobraram e conosco os preços eram praticamente fixos, deixou de nos vender. Durante anos não vendia mais para o Brasil e o Brasil passou a ter que comer pão de milho, coisa parecida, porque não tinha trigo. Na hora que mudou, na hora que a produção de trigo aumentou, o Brasil deu o troco. E naquela época o Brasil importava 6 milhões de toneladas, 4 milhões e meio de toneladas dos Estados Unidos e 1,5 de toneladas do Canadá. E eu disse ao presidente, o senhor quer ser aplaudido na Argentina? Compre 2 toneladas de trigo na Argentina. Chega lá, o senhor vai ser recebido como herói, porque o senhor modifica toda a balança argentina. O senhor quer ser bem recebido na Argentina? O Brasil importa petróleo praticamente do mundo inteiro. E naquela época a Argentina era exportadora de petróleo. Faça uma determinação. O petróleo que vem da Argentina é igual ao outro e é mais barato porque chega por quilômetros de distância, chega no Rio Grande do Sul. Importe uma quantidade de óleo na Argentina. E foi isso que o presidente fez. Foi através dessa abertura, principalmente do trigo, que houve uma renegociação íntima e grande com a Argentina. E foi em cima disso que saiu o Mercosul. Uma decisão realmente muito importante, que começou com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Brigamos para trazer o Chile, mas o Chile já tinha programas diretos de negociação com o americano, estava diretamente ligado com projeto especial com os Estados Unidos, os Estados Unidos não quis fazer parte. E esse programa foi adiante, e foi grande. E se criou, inclusive, o Parlamento do Mercosul, um órgão que significava, tinha a simbologia de querer limitar, através do tempo, o mercado, o Congresso Europeu. E isso foi indo, e os anos foram acontecendo. Mas, na verdade, e o Requião é um apaixonado por isso, nós estamos lá fazendo papel de bobo. O Congresso do Mercosul é um zero à esquerda. Para o senhor entender o que é o zero à esquerda, até hoje, eu não me lembro que o presidente dos Estados Unidos tinha visitado o Congresso do Mercosul, que é em Montevidéu, a sede é em Montevidéu. E não tenho lembrado de nós termos sido convidados, irmos no Palácio do Governo visitar o presidente da Argentina, ou do Uruguai. As nossas negociações são bobas. Até agora não vi uma coisa séria ser debatida ou ser discutida no Mercosul. E o relacionamento também é praticamente, eu quase que diria que é um zero em termos de relacionamento. Só um negocinho aqui, uma coisinha ali, mas na verdade, isso que o senador Requião colocou, que é um plano de governo excepcional, quer dizer, é algo de notável, é algo, eu diria para o Requião, que isso que ele está dizendo aqui, é o que a gente falava na hora de criar o mercado. Só que nada foi feito. Tem um problema muito sério, meu amigo Requião, nessa negociação do Brasil com a Argentina. Se a gente olhar ali no mapa, atrás de Vossa Excelência, a gente verifica, hoje, o Brasil é São Paulo. São Paulo das normas, das regras, dita e faz tudo. Eu era governador do Rio Grande do Sul quando fiz um movimento intenso pela criação do Mercosul. E eu mostrava no mapa dizendo que hoje tudo gira em torno de São Paulo. Se nós fizéssemos o Mercosul, isso mudaria, porque o meu estado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, não seria os pés do Brasil, não seria o fim do mundo do Brasil, mas estaria no centro. Se nós olharmos Santiago do Chile e Buenos Aires, Porto Alegre é praticamente centro. Se nós olharmos São Paulo e, Belo Horizonte e Santiago, Porto Alegre estaria praticamente no centro, e São Paulo e Buenos Aires também aconteceria isso. Então mudaria o foco e o centro de desenvolvimento se espalharia por todo o Brasil. Mas, lamentavelmente, não tem acontecido isso. São Paulo continua sendo foco. Como o Rio Grande do Sul praticamente produz o mesmo que a Argentina produz,
arroz aqui, arroz lá, trigo aqui, trigo lá, frutas aqui, frutas lá, vinho aqui, vinhos lá. É uma discussão tremenda. No Mercosul a gente discute piada, que é meia dúzia de contrabando, coisa parecida entre Brasil e Argentina, principalmente o coitado do Uruguai, que tem uma produção pequena de arroz, exporta para o Brasil e quer ter um preço especial, porque senão não tem condições de concorrer. São Paulo não. São Paulo, feliz para ele, produz banana, a Argentina não produz banana, produz máquinas, a Argentina não produz máquina, produz café, a Argentina não produz café. Então, a grande exportadora de produtos para a Argentina é a São Paulo. E a grande importadora são praticamente nós do Extremo Sul. Por isso eu acho que o projeto que o Requião está apresentando é algo muito positivo. Eu não sei qual é que tem sido, Requião, a participação do nosso governo na discussão desse projeto. Eu acho que a gente devia, não sei se já foi feita, mas nós devíamos trazer o governo para dentro dessa discussão, para que a coisa fosse feita, porque hoje o Mercosul, e o Requião é testemunha, não vale R$2.000. Quem faz as discussões, as decisões, são os presidentes do Mercosul. E, às vezes, as grandes teses não são nem os presidentes. Os presidentes vão reúnem-se para consolidar, mas são os ministros que fazem a discussão das teses. E, quanto muito, o representante do Mercosul, e o Requião como presidente do Congresso, representante brasileiro, inclusive presidente do Congresso, foi nessas reuniões, mas a nossa participação é festiva. Temos que agradecer o Itamaraty, porque todas as vezes que nós temos reunião lá em Montevidéu, nós vamos jantar na casa do embaixador, e o embaixador nos recebe com muita gentileza, nos leva para o hotel, essa coisa toda, e nos reúne para discutir o feijão com arroz. Agora, coisa nova, fazer alguma coisa, o Mercosul, o Congresso do Mercosul é um zero à esquerda. Por isso eu vejo com muito carinho esse projeto que está sendo discutido. Acho que nós devemos não botar na gaveta para discutir, não sei, mas correr na discussão, mas discutir com profundidade, para fazer com que ele realmente venha para valer. E que ele realmente signifique alguma coisa de positivo. E que ele tenha integrado no seu convite, eu não pude me aprofundar, o senador Requião, não vi qual é a participação do Congresso sul-americano nesse órgão que está sendo criado, mas acho que é muito positivo, é muito importante. Eu vou pedir uma cópia de todo esse material, pretendo me dedicar ao estudo e acho que nós devemos fazer o máximo, porque a matéria é nota 10. Com a palavra o senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, considero importante a iniciativa do senador Paulo Paim, o parecer do senador Roberto Requião. Acredito, como o senador Pedro Simão aqui colocou, que seria importante termos, assim, uma avaliação dos órgãos do governo, do Poder Executivo, porque aqui estão listados a representação de todos os principais ministérios envolvidos com de relações exteriores, desenvolvimento, transportes, fazenda, minas e energia, BNDES, Ministério do Estado, Planejamento e Gestão, Casa Civil, Banco do Brasil e os representantes do Parlamento no Mercosul, 2 deputados, 2 senadores, presidente do Conselho, e estabelecendo quórum mínimo de 2/3 dos seus membros. Se trata de um organismo de bastante complexidade para tomar decisões importantes sobre como estar criando estímulos para maior integração e desenvolvimento do Mercosul. O objetivo, portanto, é muito positivo, mas avalio que será importante termos a apreciação do conjunto desses órgãos sobre a viabilidade de efetivamente termos um órgão desta natureza para objetivos que são muito positivos. Eu
aqui expresso o meu voto favorável, mas, e como o senador Requião mencionou, ainda deverá ser objeto de exame de outras comissões, teremos a oportunidade de ouvir o governo a respeito de seu parecer a respeito desta iniciativa muito positiva. Pela manifestação do nosso abundante plenário, eu dou por aprovado o projeto. Ele tramitará nas outras comissões. Mas eu acho que do pronunciamento do senador Suplicy, do pronunciamento do senador Jarbas, que preside a comissão hoje, e do senador Pedro Simon, me surge a ideia de fazer uma sugestão, em termos de proposta à comissão, que nós realizemos, apesar de aprovado e da tramitação seguir, uma audiência com a Casa Civil, o Ministério do Planejamento e o Ministério de Relações Exteriores sobre a proposta, aqui mesmo na Comissão de Relações Exteriores. Mas seria uma audiência que não travaria a tramitação do projeto. Mas nós, no âmbito da comissão, teríamos uma apreciação bastante interessante. E, por outro lado, quero dizer que tenho discutido esse projeto com os governos de outros países. Mas nós estamos realmente com essa instalação do Mercosul muito precária. É um órgão de opinião, não é um órgão decisório, mas tem tido grandes dificuldades para funcionar. Está regularizado há mais ou menos um mês. Dia 12 teremos uma reunião plenária em Montevidéu. Será a primeira reunião plenária, depois da anterior, que foi uma reunião para a posse das delegações, com a participação da Venezuela e a presença como observador da Bolívia, que se prepara para entrar no processo. Mas é um processo, e um processo que tem tido muitas dificuldades. E eu fico pasmo quando vejo o governo brasileiro pensar nessa história de bilateralismo com o mercado comum europeu, que precisa desesperadamente exportar e manter favorável a sua balança comercial, e, como já disse durante o relatório, é impossível que a Europa tenha uma balança comercial favorável sem o prejuízo dos parceiros dessa balança. E essa proposta de unificação e integração logística e de processamento de produtos primários do Mercosul no seu próprio âmbito é extremamente interessante para o nosso desenvolvimento, a nossa industrialização e a geração de empregos. Então, com esta proposta, nós não somos vítimas da crise, mas nós somos protagonistas de um processo de superação. Eu coloco à mesa a proposta com a participação do Planejamento, Casa Civil e Ministério das Relações Exteriores. Fazemos um debate na comissão.